Nós mostramos no programa anterior que o século X, chamado século de ferro, alguns chamam de século de chumbo, foi um século muito difícil para a história da igreja, onde realmente houve uma decadência assim, moral por parte dos filhos da igreja, mas com motivos que a gente entende, a invasão dos bárbaros, a questão do feudalismo, a questão dos senhores feudais que queriam impor à igreja pessoas que não estavam preparadas para serem religiosos, serem padres, serem bispos e etc. Isso provocou na igreja uma onda de costumes errados muito grande. Mas a gente sabe que o Espírito Santo sempre socorre a igreja nas horas mais difíceis e faz com que surjam santos que levantam a igreja. Bem, a reação, essa reforma de costumes na igreja começou aí a partir dos anos 900 com a fundação de um mosteiro muito importante de Cluny, na França, os clunienses, e que rapidamente se espalharam por toda a França, por toda a Europa, e que foram reformando os costumes, né? Combatendo o chamado nicolaísmo, os maus costumes que havia muitas vezes por parte de alguns clérigos, combatendo a chamada investidura leiga, quer dizer, o poder com que os senhores feudais queriam impor à igreja, nomeando bispos, nomeando padres e etc. E foi um período evidentemente difícil, porque a igreja começou a enfrentar, né, esta investidura leiga, as famílias importantes que queriam impor os seus filhos para serem cardeais, impor os seus filhos para serem papas e muitas vezes sem a mínima condição. Bom, portanto, aí a partir do ano 1000, os papas começaram a enfrentar, né, esta questão. E o papa que mais enfrentou essa questão com mais força foi o papa chamado Gregório VII, que teve que enfrentar uma batalha muito pesada contra o imperador Henrique IV, o imperador alemão que sucedeu o Império Romano, o Sagrado Império Romano Franco. O Sagrado Império Romano Franco foi sucedido pelo Sagrado Império Romano Germânico, com o enfraquecimento de Carlos Magno, o imperador Otão I, depois Otão II, depois Otão III, que eram alemães, passaram a ser os imperadores grandes da Europa. Bem, e esses imperadores queriam também impor à igreja aquilo que queriam, e chegavam muitas vezes a invadir Roma, a prender o Papa, e uma história complicada, delicada, cheia de detalhes que a história da igreja narra para nós. Mas um grande papa da igreja, um papa muito corajoso, um papa que foi monge santo, São Gregório VII, né, soube enfrentar um imperador que queria subjugá-lo. Inclusive, ele excomungou o imperador, né, e como ele excomungou o imperador Henrique IV, os príncipes cristãos da Alemanha deixaram de apoiá-lo. E o Papa exigiu, então, que para que essa excomunhão fosse suspensa, o imperador Henrique IV fizesse uma penitência de 3 dias diante do Palácio do Papa em Canossa, e o imperador fez, de pés descalços, né? Num tempo de inverno, o imperador ficou 3 dias do lado de fora do Palácio do Papa em Canossa para pedir o perdão ao Papa, fazer penitência e o Papa poder então suspender a sua excomunhão. E isso acabou sendo feito. Só que, lamentavelmente, esta atitude do rei Henrique IV não era uma atitude assim de convicção, era de conveniência. Era uma jogada para que ele pudesse recuperar o prestígio, porque como um rei excomungado, ele não tinha apoio dos bispos e da população, mas tão logo ele voltou para a Alemanha, recuperou, né, a sua reintegração à igreja, ele novamente atacou a igreja, elegeu um antipapa e queria destituir o papa verdadeiro. Mas aí a igreja já foi se fortalecendo nessa luta para renovar os costumes e se livrar da investidura leiga, o que dentro de um certo tempo aconteceu.